Olá, eu sou Leonardo Kitsune. Fábio Urso. Vamos falar de Death Parade. Urso, nós assistimos Death Parade porque é o bagulho da temporada, todo mundo parece curtir muito, então a gente decidiu ver porque vai que é legal, né? A gente se sentiu na obrigação moral de vez em quando falar sobre alguma coisa que as pessoas querem que a gente fale. De vez em quando, né? Eu gosto porque dá pra ver no seu rosto que você só viu por conta da obrigação. Não, né? foi. Não envolveu nenhum prazer aí essa experiência, né? Eu vou dizer que eu senti prazer com a abertura. Eu gostava quando acabava o episódio porque ia começar a abertura do próximo. Ah, mas a abertura, eu tenho a sensação de que a abertura não tem nada a ver com aquela porra. Não, pera É aí. uma música muito bonitinha, mas não tem nada a ver Não, com uma música aquela muito merda. bonitinha, uma animação muito legal. Aliás, eu acho que a gente podia comentar aqui agora que tem uma animação muito boa, uma trilha sonora boa. Eu gosto muito do estilo de desenho, eu acho que o rosto é diferente do padrãozão atual. Sim. Ligeiramente, mas é um pouquinho. Sim. Então aquela abertura era muito legal, muito animada, eu gostava, é a minha parte favorita de todos os episódios. A minha parte favorita dos outros episódios era quando acabava. Mas não era não. Não era não, porque aí eu já vou começar falando pra vocês. Meu sentimento com esse anime é um sentimento... O resumo do meu sentimento é... E daí? Porque toda vez que acabava um episódio, Urso, eu ficava com aquela sensação de ok, tá bom. E eu tinha que ir pro próximo. E toda a série foi assim, e acabou a série, e eu fiquei... Tá... E acabou, né? Porque assim, o anime, vamos dividir aqui em 3 camadas, digamos. Como vocês sabem, em Death Parade nós temos a história aí da instituição. Tem nome aquela porra, você lembra? Sinceramente, nunca falaram o nome da instituição, nunca falaram o nome do chefe, nunca sequer falaram de fato onde eles estão. É o pós-vida e tem uma torre que julga os bagulho lá. Então a gente tem os julgamentos dos mortos, praticamente todo episódio, sei lá, metade no mínimo, é o julgamento de alguém, né? A gente tem esta parte, este foco, tem a parte dos árbitros, dos julgadores, né? Dos juízes da morte e do juiz da morte principal, que é o Dekin. E a gente tem a camada maior, né? O macro da história, que é essa porra dessa instituição. Que é a nona, né? Que é tipo a gerente. Ela é a gerente e tem o presidente da companhia, que é o maluco que parece o Netero lá. O maluco que tem uma flor na barbicha. Que eu acho muito estiloso você ter uma flor na barbicha. Isso é bem legal. A gente tem que falar isso aí. Não, a parte de arte que é muito boa, o cara tem uma barbicha de flor. Isso me põe respeito. Você chega assim na cara da pessoa, cara, foda-se, você tem uma barbicha que é uma flor. Você tem coragem de andar por aí na rua com aquilo, sabendo que todo mundo quer te zoar, mas não pode, porque você é foda. Porque você é a autoridade máxima. Ele é tipo Deus, né? De certa forma. É o que fala, ele é o cara mais próximo de Deus. Então ele é tipo, como chama aquele cabelo? Chaka de virgem. Ele é tipo Chaka. Ele é o Chaka de virgem dessa história. Enfim, vamos falar primeiro da parte dos julgamentos. Vários episódios são focados no julgamento de 2 mortos lá e tal. E aí eu tenho o meu primeiro e daí. Esses julgamentos me dão uma sensação de e daí muito grande. Porque eu não sei qual foi o seu feeling no começo da série, mas logo no primeiro episódio, pra mim já estava muito claro que não era sobre os mortos o anime. É sobre os juízes. Então a gente ia ter que ver aqueles julgamentos e usar aquilo como base pra gente entender os juízes. Então... Eu vou dizer que eu sou um pouco mais burro, que eu só entendi isso no capítulo 2. É porque no capítulo 2 é focado só neles, né? Inclusive eu gosto daquele capítulo 2. Eu gosto porque tem essa jogada de... A gente já viu uma história, então a gente vai ver ela por um outro ponto de vista. De novo, só que num outro ângulo e tal. Eu gosto disso, é a minha coisa preferida do terceiro filme do Harry Potter. Lembra do Prisioneiro de Azkaban? Sim. Prisioneiro de Azkaban? Prisioneiro de Azkaban. Esse, que tem o negócio de viagem no tempo? Sim. Então, é a coisa que eu mais gosto, é o meu filme preferido do Harry Potter, porque tem isso que a gente vê a história 2 vezes de ângulos diferentes. Enfim, como eu peguei isso desde o começo, eu nunca liguei pra esses julgamentos. E eu também tive a sensação, eu acho que essa é a parte, se você falou que você foi um pouco mais burro nisso, essa foi a parte que eu fui um pouco mais burro. Porque eu nunca parei pra prestar atenção, e eu nunca me importei com os critérios desses julgamentos. Eu acho que você se preocupou mais com isso, né? Sim. Eu tento entender
qual é que tá rolando aqui? Porque, se você reparar, isso a gente vai até discutir mais tarde, mas tecnicamente eles são, sei lá, um tipo de árbitro, São Pedro, sei lá, esse torre mágica aí, esses bares. E eles têm que decidir se alguém vai pra um lado ou pro outro do pós-vida, né? Ou pro nada ou reencarnação. Isso. E eu parei todos os episódios pra saber, tá, quais são os critérios? Eles estão fazendo só de sacanagem? Eles têm alguma moral por trás? Esse anime vai me ensinar alguma coisa? Eu vou sair daqui realizado, aprendendo que, não, cara, você tem que aprender com seus amiguinhos? Uma coisa que, acho que isso comentado acho que no 4º episódio, que é o que me ajuda a parar pra pensar nisso, é a quantidade de referências a questões budistas que tem nesse anime. Eu falei, ele tá fazendo isso por estilo? Ele tá fazendo isso porque ele tem uma questão budista de fato? Ou é só porque é legal? Eu não sei o que ele quer. Eu via comentários por aí das questões budistas e eu não consigo achar a relevância das referências. A não ser que, assim, ele usa-se como base, porque se você está fazendo alguma coisa próximo de um religioso, né, porque aquilo é um pós-vida, então é algum... aquilo é um misticismo, né, de certa forma. Sim. Então você pode fazer essa escolha de escolher qual é a sua versão do pós-vida que você está trabalhando. Que é a pior escolha possível, que é o INSS, que escolheram. Essa administração aí de repartição pública brasileira, absolutamente irresponsável. Ninguém cuida das regras dessa merda. Mas enfim. Mas eles escolheram, basicamente pra mim me parece isso, eles escolheram a versão budista da coisa. Ponto. E eu fiquei na dúvida, isso quer dizer alguma coisa? Tanto é que o personagem, o Netero, ele tem até como o próprio Netero do Hunter x Hunter, ele tem bastante, vamos dizer, lembranças a questões budistas, como a própria flor da barbicha. A hora que ele cita a história de quando o Buda deixa uma única linha descer pro inferno. Tem tanta coisa que vai me ensinando, eu falo, cara, tem tanta menção a coisa budista ali, mas ao mesmo tempo esse anime não tá falando de nada disso, ele não quer isso. E também me dá a sensação de que esses julgamentos... Eu queria isso, eu queria duas coisas nos julgamentos. Primeiro, que os julgamentos são feitos pelos jogos, né? Não, os jogos não são feitos pelos jogos, os jogos são uma ferramenta, Isso. em teoria, para fazer as pessoas ficarem no seu estado mais extremo e, portanto, liberar o seu verdadeiro eu. Isso. Então, eu queria primeiro que os jogos fossem mais interessantes, porque eu falei isso num vídeo que eu fiz do começo de temporada, as pessoas me contestaram, dizendo que aquilo não tem nada a ver, que não precisava disso, mas eu continuo com esse argumento, eu terminei o anime e eu continuo com esse argumento. Eu acho que seria mais interessante se os jogos fossem mais interessantes. Se tivesse algo mais legal naquilo, do que apenas... Porque é um jogo de bilhar, é um jogo de bilhar. É um jogo de air hockey, é um jogo de air hockey. Não tem um twist. Eles têm as partes do corpo. E é o mesmo twist em todos? E é o mesmo twist em todos, tem isso também, né? A variação é uma beleza. Mas enfim, eu continuo achando que tinha isso. E eu achava que se fosse sobre os julgamentos, cada uma dessas histórias ia nos ensinar alguma coisa interessante. Sobre algo interessante daquela pessoa. Só que basicamente todo mundo passou por alguma experiência traumática e basicamente todo mundo fica agressivo numa situação extrema. Então é bem repetitivo. E aí a gente tem que pensar que, assim, se o teste é o mesmo para todos, os critérios que existiam antes, porque essa é a história de como eles estão mudando esses critérios, né? Em teoria, sim. Em teoria, sim. Em teoria, essa é a história de como esses critérios... existe uma ala daquela instituição que acha que os critérios são errados e eles têm que ser mudados. E eu acho que eu concordo com eles, porque esses critérios são baseados apenas em vamos colocar duas pessoas para se confrontar e alguém vai ficar agressivo alguma hora. Porque vai ficar desesperado porque vai morrer. E... por que isso é um critério válido para todos os casos? E mais absurdo ainda é quando eles falam que esses jogadores não têm sentimentos. Os juízes, Os né? juízes, né? Você falou julgadores, pareceu jogadores. E jogadores são os mortos, né? Sim. Os juízes... Os juízes, eles não têm sentimentos.
Eu acredito que se uma pessoa não tem sentimentos, você não pode julgar uma ação moral que tecnicamente estão fazendo julgamentos morais. Porque não tem como você ter... É muito complicado você separar o sentimento da moral, né? Não é como se fosse apenas um conjunto de comportamentos e esse conjunto de comportamentos vai ser válido em todas as situações. Então fazer boneco sem sentimento para julgar baseado em comportamento que envolve sentimento é um sistema absolutamente imbecil e que precisa ser mudado, portanto. E o único critério que eles podem fazer que faz sentido é só se tiver um checklist estúpido. Ele ficou agressivo. Ele falou conjunto de frases que ele não pode falar. Eu acho que ele quebrou a cabeça do outro. Não vai reencarnar dessa vez não, amigo. Gritar em desespero. Não, tudo bem, todo mundo grita em desespero. Gritar em desespero com palavras de baixo calão. Não, isso aí vai pro vazio. A gente não gosta desse tipo de coisa aqui nesta casa de família. Eu não sei qual que é o bagulho que eles estão fazendo, sabe? É porque eu prestei atenção, tem muita coisa absurda. Tipo aquela mulher que tinha os cílios. Ela não era tão ruim assim, se você parar pra pensar. E aí, de repente, ela bateu a cabeça de uma pessoa num fliperama, né? Porque ela passou a vida toda fazendo o máximo possível pra fazer com que os cílios tivessem um futuro. Tá, ela era um pouco agressiva, e batia nos empregados dela, e espancou nerds, sim. Outro tema recorrente é você espancar tanto o outro que o cara desmaia e você tem que estar jogando. Isso aconteceu umas 4 vezes? Ah, sim, esse anime é altamente repetitivo. Altamente repetitivo. E tem que considerar que isso acontece também no OVA. Na origem da coisa, o Death Billiards, né? Sim. Que inclusive todo mundo, eu via muito comentário, mas eu acho que é o problema de ver o Death Billiards depois do Death Parade. Death Billiards parece um episódio genérico de Death Parade. É a mesma merda, cara, a mesma merda. Podia ser encaixado sem problema. Em qualquer, você podia tirar algum episódio qualquer e colocar aquele, sabe? Enfim, já que você entrou no fato de que eles não têm sentimentos, vamos para o nosso próximo tópico, que é o decking. O decking é o centro dessa história, certo? Não sei se você concorda comigo nessa. Eu acho que essa história, ela é sobre o decking, especificamente o decking ganhando sentimentos, né? Daí a história usa 2 ferramentas no processo. Uma é a menina para servir como contraponto a ele. Sim. E a instituição querendo mudar as regras como ferramenta do porquê ele vai ganhar sentimentos. Exato. Porque na verdade a história do decking é um joguete da Nona. Né? Exato. A Nona criou o decking para experimentar uma nova forma de julgamento. Já que esses critérios, como a gente expôs aqui, são meio idiotas, porque se baseiam no fato de que esses bonecos não têm sentimentos, e se a gente desse sentimentos para eles e ver o que acontece? Né? Então o decking é isso. E essa questão de contrapontos é engraçada. A gente ainda vai chegar nisso porque é uma coisa realmente incomodante, são as regras desse universo que é esses caras são bonecos, eles não têm sentimentos. O único personagem do anime inteiro que não tem sentimentos é o Decking. O cara lá que tá perto de Deus... o Netero, né? O Netero, ele tem sentimentos. A Nona tem sentimentos claros, tanto é que ela confronta o Netero dizendo que eles não são bonecos, eles têm direito a ter vida. As outras juízas que aparecem, aquela que usa uma caveira e aquela outra que gosta de beber, que mudou de departamento. É muito da hora. Não, eu quero que você faça uma outra função aqui. Vou mudar, você passou de assistente para analista, né? É muito bom isso. Mas enfim, ela basicamente tem sentimentos. Você vê eles reagindo ela dá risada, ela sorri, ela fica triste. Ela tem hobbies. Ela tem preferências. Ela fica muito feliz quando bebe. Ela curte muito bebidas do mundo dos humanos, então ela fica muito feliz quando ganha esse negócio. Mas ela não é um boneco feito para ter sentimentos como o Decking. O Ginty tem o Ginty ruivo. O Ginty fica entediado, fica irritado, ele fica com ciúmes do gato, ele gosta do gato, ele gosta das pessoas. Ele tem tantos... Ele é um personagem com tantos sentimentos. Eu tô querendo dizer que ele é um personagem complexo, eu tô querendo dizer que ele tem sentimentos. Ele não pode ser uma coisa sem sentimentos. Beleza. É interessante que o Decking seja isso. Ele é aparentemente frio, mas dentro você percebe, conforme a história vai passando, que ele tem ali os seus conflitos, ele tem os sentimentos dele, ele tem momentos que ele fica, puta que pariu, será que eu fiz o julgamento certo?
e tal, ele tem esses momentos que são interessantes porque essa é a base da história. E isso tá absolutamente correto. Só que, se esse é um momento onde essa instituição está passando por uma mudança de paradigma, a gente deveria ter o contraste desse paradigma, né? A gente deveria saber qual é o padrão. Como era antes? Como é o julgamento de um boneco completamente sem sentimentos e completamente desligado da humanidade? Como eles são obrigados a ser, eles não podem estar próximos da humanidade. A gente deveria ter esse julgamento em algum ponto pra gente entender como o Decken é diferente. O foda é que o Decken é o único que aparenta não ter sentimentos. A gente sabe que esse é o problema dele, mas ele é o único. Todo o resto desse universo são personagens completamente cheios de atividades e cheios de vida. De sentimentos, um gosta de bilhar, outro gosta daqueles bonecos muito creepies. Sim, o outro gosta do gato, o outro gosta de bebida. Então, eu não consigo entender, cara. Isso pra mim é um problema temático da série forte. Porque a série tá se sabotando, né? A série sabota a sensação que ela queria te passar. Se o Decken é especial, o que faz dele especial? Porque o único contraste que o Decken tem é com ele mesmo. Ele contrasta o estado dele sem nada até o final da história, que ele sorri. Que aparentemente é muito especial que um juiz sorria. Isso se a gente esquecer de todos os outros personagens que também são juízes que sorriem. Então que caralho de contraste é esse que eles estão fazendo que eu não tô conseguindo entender? Sabe? Me perdoa se eu sou burro, se eu não peguei as camadas desse negócio. Mas, pra mim, o anime está se sabotando. Ele devia me mostrar coisas que ele não tá mostrando. Eles tentam até fazer o contraste com o julgamento do Ginty. Qual é o contraste? Não sei. No final a menina fica mais uma semana, um mês na casa do cara. E o que eu aprendi com o julgamento dele que é diferente do Decken? Era pra ser diferente? Qual foi a função desse episódio? Sei lá, gente. Que eu gostei, inclusive. Eu gosto da menina. Da menina que gosta do idol lá. Eu gosto dela. Me parece a personagem mais interessante da série toda. Eu acho que a única coisa que a gente aprende com ela é só quando ela volta, que é o como algumas pessoas realmente gostam das outras e estão dispostas até o fim de irem com elas. Quando eles vão lá junto pro fim do mundo lá. Ok, é bonito. Mas e daí? Esse é o meu ponto. É bonito, mas e daí? Isso me ajuda a entender o cara? Não! E aí a gente chega pro Decken. Beleza, ele passou por toda essa jornada que é muito bonita e ele consegue sorrir. Mas e daí? Porque depois a gente passa pra próxima camada, que é o nosso próximo tópico, que é essa porra dessa instituição. Porque nós estamos... Essa série é sobre uma grande crise, certo? Que às vezes ela vai soltando por ali e por lá, a Nona fala não tenho muito tempo, eu tenho que fazer não sei o que, eu nunca achei que eu tivesse muito tempo, tenho que acelerar, tenho que fazer isso, será que o Decken tá fazendo não sei o que? Ela, vamos dizer, indo contra as regras para fazer com que pondo o Decken contra a parede, deixando o Decken fazer o que ele quisesse, descendo a mina lá durante 3 meses lá. Pois é. Então, e a gente tem esse problema todo desse lugar, que ele centraliza o julgamento de todas as almas. Eles batem muito nessa tecla. Toda hora tem, a cada minuto 7.000 pessoas morrem, a gente tem que... O trabalho é muito grande, o trabalho não para, não sei o que e tal. Então, os critérios que eles criaram são os critérios pelos quais passam toda e qualquer alma que morre no mundo que nós conhecemos, no nosso mundo humano. Eu imagino que deve ser eu, você, o cara lá da Coreia do Norte, um cara do Afeganistão e um cara de uma tribo da África que não sabe nem o que é um jogo de bilhar. Exatamente, apesar de na sala do Decken só passar japonês, mas tudo bem. É que eles são divididos por setores. Sim, ele é o setor Japão, fica com ele ali. O setor China são vários andares, né, cara? Só tem andar pra China. Puta que pariu, vai ter que abrir outra sala pra China, que merda. Mas, beleza. Então, se todas as almas passam por esse sistema, se a gente mudar o sistema, vai ter consequências muito grandes. Porque você está mudando todo o pós-vida. Toda e qualquer alma vai passar por esse novo sistema. Então, o Decken é absolutamente
vital pro futuro do pós-vida. Certo? Pense no futuro do pós-vida, pense nisso, eu não sei qual é, enfim. Mas aí a gente vê que ele sorri no final. E depois chega mais, na última cena do mangá, do anime, tem duas almas que saem do elevador e ele fala, olá, e sorri. E acaba o anime. E daí? E daí? Mudou. E agora? O que acontece, Urso? Fala pra mim. Você que é uma pessoa sábia, que você sabe o que acontece nessas porra. O que aconteceu? Porque mudou tudo. Vão ter que... Vai rolar, sabe o quê? Desemprego. Que vão ter que tirar todos os caras que já estavam no setor. O setor... Os caras que é concursado, vai ter que demitir os concursados. Dá uma treta do caralho, vai dar uma greve. A Globo não vai passar isso na TV. Não vai. Porque vai atrasar, vai ficar umas 30 mil almas ali, esperando na fila, na chuva, porque vai ter tido problema lá, porque vão ter que contratar os novos, vão ter que fazer tudo. Vai ter que fazer bonequinho novo, vai ser uma treta do caralho. Agora eu quero ver toda essa treta trabalhista na próxima suposta temporada desse anime. Porque precisa de uma próxima temporada, porque esse anime não acabou. Essa história não acabou. Ela para no meio. E aí eu fico novamente com 12 episódios dessa merda e a minha sensação continua. E daí? Porque termina com o Netero falando que estão tudo errado nessa merda. E ele, que é o chefe, não faz nada. Não faz nada. Mas é. Ele é que manda nessa porra, o cara mais próximo de Deus, e não faz nada. O que é isso? É Brasil? E que o cara que é o mais foda do foda, ele fala, não, eu posso fazer o que você quiser, eu acho que tá tudo errado, mas tá todo mundo livre. Mas por quê? Porque ele é brasileiro, então o que importa é que ele mantenha o cargo dele. Ele está lá no topo. Deixa os caras brigar lá na Paulista e caguei, pau no cu deles. É que eu falo, isso tá no nível de administração de hospital público. E no final eles criam uma... Ou cria, não fica muito claro isso. Porque tem uma quarta regra. Tem 3 regras. Umas regras bullshit do caralho. Porque a gente pode falar que exceto a regra de não morrer, todas as outras regras são quebradas. Desde o começo. Porque olha só, vamos lá. A primeira regra é que o juiz não pode parar de julgar, porque essa é a razão dele existir. O que isso quer dizer? Exato. Porque vamos lá, a Kim mudou de setor. Isso quer dizer que ela pode julgar? Porque ela ainda tá fazendo parte do sistema, só que ela não tá julgando exatamente. Ela parou de ser um juiz? Porque o juiz é uma condição, tipo, de existência. Por exemplo, eu sou um ser humano, eu não posso deixar de ser humano, né? Ou isso é uma função? Porque se for uma função, fica meio complicado esse negócio de dizer que é para isso que eles existem. Até porque ela mudou de função e parou de julgar. Ela não tá então julgando. ela deixou de existir? Ela foi pro outro setor. E os caras ganham direto dia de folga. Os caras ganham dia de folga, feriado, fim de semana, férias. Porque se tem uma coisa que funcionário público não faz, é trabalhar, né? Mas esse negócio deles ganharem dia de folga e tal, isso entra ou não entra no negócio de eles não poderem parar de julgar? Ou isso só quer dizer que enquanto eles existirem, eles vão estar julgando? O que quebra por causa da mina da bebida que muda de departamento? Eu não sei. É tudo muito vago, essa regra me parece não significar nada. A segunda regra é que eles não podem passar pela morte. Eles podem experimentar a morte, porque senão eles vão ficar muito próximos da humanidade. Um bagulho assim. De fato, ninguém morre no anime. Beleza. Depois... Todas as pessoas que morrem no anime já estavam mortas, né? Nem o juiz morre. Enfim. E depois, a gente tem a regra de que eles não podem ter sentimentos, e como a gente já demonstrou, se você analisar na prática o comportamento dos personagens, essa regra não existe. E aí, depois que tem tudo isso que acontece, e o Dekin sorri e tudo mais, ou criada ou revelada, nunca fica muito claro, uma quarta regra, que é um juiz não pode experimentar a vida, né? Ficar próximo da vida, né? Chegar perto da vida, porque isso será a sua ruína. Então, assim, o cara ficou próximo da vida, o Dekin, porque ele foi lá e viu a menina, fez ela voltar mais ou menos pro mundo humano pra ver a mãe, então ele tava muito próximo da vida. Ele foi pro mundo humano ver aquilo. Na verdade, ele criou uma simulação e tal, mas ele tava com aquela mulher, e aquela mulher ainda estava praticamente viva, né? Então, ela
ele criou toda uma situação e ele ficou muito próximo da vida. Inclusive, todo o negócio dele é isso. É tentar pensar nos sentimentos das pessoas, e isso é vida. E ele fala muito de que ele valoriza quem viveu plenamente. Então o Dekin ficou muito próximo da vida. E no fim do anime, mostra ele sorrindo e acabou. Então não teve nenhuma consequência. Então não teve nenhuma ruína. E essa regra da ruína... Ou pelo menos chegou o cara dando um tapa na geral falando, vamos parar com isso aqui, todo mundo despedido. Pois é. Aí, ou essa regra é bullshit, ou é um cliffhanger para uma próxima temporada, caso tenha. E aí a gente entra naquele negócio de justificar tudo, porque vai ter uma próxima temporada, então tudo bem, né? Porque não é que tá incompleto, é porque ainda vai ter uma história a mais. Olha, cara, eu não sou contra cliffhanger, mas você tem que primeiro completar o que você põe na mesa, e aí você fala, ó, e tem mais. Você não termina e fala, e eu te vejo semana que vem. Não é assim que é um cliffhanger. Você tem que fazer todo o arco da história e de falar, e ainda tem mais. Essa é a minha opinião com o cliffhanger, pessoalmente, pessoal. Sem nenhuma perspectiva de que vai existir um próximo, né? Isso é um problema, porque... Porque não tem perspectiva de que vai ter uma segunda temporada do Death Parade. Exato. A gente só tem que acreditar, caso tenha. Enfim, Death Parade. Se a gente for pegar essas camadas que a gente falou, o meu sentimento todo nessa história foi sempre um e daí. Tipo, tá, esse julgamento, ok, foda-se, porque o que importa é o Dekin. O Dekin, ok, foda-se, porque ele é uma ponte pro conflito principal da história, que é a mudança do estilo de julgamento. Mudança do estilo de julgamento, ok, foda-se, porque a história acabou e a gente não vê as consequências disso. E daí? Pra que eu assisti esse negócio? A abertura é muito boa. Essa é a conclusão? A abertura era muito bonita. Os caras fazem umas poses e tem uma dança. E aí a gente é obrigado a ver o Dekin. Eu odeio a abertura. Sabe uma coisa que eu não gosto da abertura? É o Dekin dançando. Não tá correto aquilo. Aquele não é o Dekin. Nossa, Dekin. Não é o meu Dekin. Não é o meu husband. Essa história, Death Parade é superfície pura pra mim. É apenas imagem. É legal ver o Dekin porque ele é bonito. Pra quem curte personagem bichonem com penteado diferente. É só pra isso. De resto, eu não tirei nada, eu não tirei nenhuma lição, eu terminei a história e eu não vi nada. Eu não vou discordar de você. Só vou dizer que eu gosto da abertura. Estamos em níveis diferentes quanto a abertura. Vamos fazer um videoquest inteiro sobre a abertura de Death Parade. Semana que vem, abertura de Death Parade aqui no videoquest. Provavelmente não, né? Porque eu acho que a gente poderia falar muito mais sobre a abertura sobre isso, né? Provável.